Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Como vencer a culpa e está baseada no Salmo 51. A culpa é um gigante com curiosos poderes. É o gigante mais invisível e o mais pesado de todos. Davi, por exemplo, tinha tudo e sabia disso. Um dia, não conseguia dormir e resolveu dar uma volta no terraço do palácio. Foi aí que viu uma mulher belíssima, Batseba. Tudo resultou em ato de adultério, o que abriu caminho para o remorso. Mandou a mulher para casa e tentou prosseguir a vida. Mas o incidente se transformou em pesadelo, quando chegou a notícia de que Batseba estava grávida. Todos sabiam que o marido dela estava na guerra. Davi percebeu que a sua autoridade moral de rei do Senhor logo se desgastaria se a verdade viesse à tona. O que poderia fazer? Davi optou por uma solução que transformou a transgressão em tragédia. Mandou chamar o marido de Batseba, chamado Urias. Davi o convidou para jantar e tomar vinho no palácio. Depois o mandou para casa para passar algum tempo com a mulher. Não importa o que acontecesse entre o casal, isso criaria oportunidade para apagar qualquer suspeita de a criança ser ilegítima. Mas Urias não foi para casa e dormiu aquela noite nos degraus do palácio. O plano de Davi não teve sucesso. Não conseguia pensar em mais nada a fazer. Finalmente deu a Urias um bilhete para ser entregue ao general. O bilhete decretava que Urias devia ser enviado para a linha de frente, no combate mais sangrento. Depois, devia ser abandonado pelas tropas e deixado lá para morrer. Isso deixaria uma viúva grávida, que poderia se casar rapidamente. Davi conhecia a gravidade dos seus atos e foi sentenciado com a pena de viver sozinho todo o ano seguinte. Temos dois registros do que aconteceu na alma de Davi, o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 51 mostra a dor da culpa e o Salmo 32 mostra a resolução e a renovação. Isso nos mostra um legado de silêncio, mágoa e segredo, marcas reveladoras da culpa. Quando o estrago já foi feito e a culpa se instala, o nosso primeiro impulso é o silêncio. Está escrito no versículo 3 do Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A alma de Davi estava sofrendo e a sua saúde começou a acompanhar, o que sem dúvida sempre acontece. Ninguém é mais eloquente que Davi quando fala na dimensão do sofrimento. Ele escreve no versículo 4 do Salmo 32. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Havia um grande exército à sua disposição, mas a sua consciência não podia ser governada. Também Davi não podia falar aos amigos, não podia falar com Deus. Somente Batseba e Joabe, seu conselheiro de confiança, sabiam a verdade. O rei passou um ano vivendo com um segredo insuportável, em exílio psicológico de Deus e das pessoas. Finalmente, Deus alcançou o mundo de Davi para oferecer uma saída. A voz de Deus veio através do profeta Natã. Era um enviado de Deus para confrontar o pecado. Agora, a situação estava exposta. Chegou o momento de colocar a casa em ordem. O que um homem diz a Deus num momento como esse? Precisa assumir a responsabilidade pelo pecado. E Davi assumiu a sua culpa. É preciso assumir a culpa para podermos nos distanciar dela. Davi escolheu também 4 palavras importantes para abranger a extensão das suas ações. A primeira é transgressão. Davi está dizendo, rebelei-me contra a tua lei. A segunda é iniquidade, palavra que capta a ideia da perversidade da natureza humana. A terceira é pecado, palavra que significa errar o alvo. A quarta é mal, que resume toda a sujeira sórdida, atitude vil e digna de condenação. Confissão é a sinceridade diante de Deus e dos irmãos. Ela nos obriga a mudar de dentro para fora.
Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Versículo 17 do Salmo 51. Davi soube o que significava ser desprezado por Deus. O ato de confissão foi intensamente doloroso e plenamente libertador. Não há meio de restauração se primeiro não reconhecer a realidade do pecado. Sem isso, não há esperança. Davi se dirige a Deus e diz: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Versículo 4 do Salmo 51. Depois de reconhecer a realidade do pecado, o segundo passo é voltar-se para Deus. Todo pecado é, acima de tudo, ofensa contra Deus, mesmo quando há uma vítima humana. É por isso que quando se trata do perdão, também é somente Deus. Ninguém senão Ele pode nos redimir. E se você pecar contra mim, posso lhe perdoar, mas não posso remover a sua culpa. Não posso lhe dar esse nível profundo do perdão, porque não posso remover a ofensa contra o Senhor. Apenas o Senhor pode fazer isso. Depois Davi busca a purificação. Versículo 2, Salmo 51, está escrito: lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Primeiro Davi pede que Deus lave a sua sujeira profunda. Em seguida, pede para o Senhor apagar todas as suas iniquidades. Antes, a maioria dos pecados era perdoada por meio do sacrifício, mas adultério e assassinato dependiam da misericórdia divina. Os assuntos da alma mal resolvidos nos pesam na vida. Davi até então pagou o preço do pecado, com a tristeza de um ano, onde viu sua vitalidade se escoando. Agora pede a Deus que faça mais que lhe perdoar. Roga a Deus que lhe restaure a alegria. Está escrito no Salmo 51, versículos 8 e 12. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Note que Davi não pede para ter sua salvação restaurada. Esse é o próximo passo. Ele quer de volta a alegria que ela produz, a libertação e a liberdade de uma vida redimida. Fazemos muitas vezes coisas que desagradam a Deus e nunca as enfrentamos com coragem. Chega a hora em que percebemos quanto a nossa vida está triste. Quando isso acontece, precisamos verificar o acúmulo de pecados não confessados. Precisamos que a alegria da salvação seja restaurada. Os não cristãos jamais saberiam a diferença. Eles sempre viveram sem Deus. Mas o cristão que tem uma recaída tem consciência de que lhe falta algo. A singular e a infinita alegria de andar no Espírito. No versículo 11, Davi escreve: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi ora para não ser expulso da presença de Deus e implora que Deus não lhe tire o Espírito Santo. E assim, nós também, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, podemos vencer a culpa. E por isso, eu peço que você também reflita sobre os seus atos, suas atitudes, e que você possa ter novamente a alegria da salvação. Em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes cometemos erros, falhas, pecamos, transgredimos a sua lei, mas nós estamos aqui humildemente diante da tua presença, com o nosso coração quebrantado, pedindo, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E a tua palavra que nos diz em 1 João 9, que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E neste momento colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão doentes, restaurando a saúde, curando, operando milagre, enviando a provisão para aqueles que estão passando por necessidades e visitando cada lar e cada família, colocando nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. Nós
damos graças ao Senhor, porque somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas temos a convicção e a certeza de que contigo nós somos mais do que vencedores. E nesse dia de hoje nós já Te agradecemos pela bênção, pela vitória, pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.